Quando o ser humano começa a se apegar, por pouco que sejam os aspectos materiais, né? Tipo, tem que ser assim, quero que seja assim, preciso disso, preciso daquilo. Ele tolhe com sua própria mente a liberdade que lhe é inerente e passa a sofrer a falta de liberdade. É tudo consequência da consciência material. Isso leva ao atrito, discórdia. Discórdia ao atrito causada pela falta de liberdade, porque não consegue mover livremente. Só tem aquela alternativa, claro, vai brigar. Quando não pode mover livremente, surge o atrito. É os atritos que surgem entre as entidades religiosas e dentro das entidades religiosas, porque começa a impor regras, tipo, tem que ser assim. Isso leva à falta de liberdade, isso leva a atrito e desgaste. E é até uma das razões pelas quais eu afastei da entidade Seitianoye do Brasil, que já não aguentava mais atritar e vi que não adiantava. Vi muitas pessoas ficarem doentes. Falei, eu não vou ficar doente. Para que eu vou esquentar tanto? Eu querer mudar o mundo, não nasci com esse dom. Essa é uma coisa que eu tenho certeza que eu não tenho dom para mudar o mundo, então não faço nenhum esforço para mudar o mundo nem as pessoas. Deus não me deu esse dom, então não sou eu que vou querer mudar. Se ele tivesse dado o dom, tudo bem, seria uma missão, mas eu não nasci com isso, então não vou fazer isso. Tem uma passagem de Cristo e Nicodemos. É bem interessante entender. Se você entender o que Jesus Cristo falou para Nicodemos, você vai entender toda a doutrina da Seitianoye. Jesus percebeu que Nicodemos acreditava em Deus não por ter compreendido a natureza divina do seu ser, dele mesmo, mas por ter visto os milagres revelados no plano material. Por isso respondeu. E isso acontece muito. As pessoas acreditam em Deus porque viu milagre ou espera milagre, mas não porque compreendeu que ele é filho de Deus. Por isso Jesus respondeu, em verdade, verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E essa é uma coisa que eu nunca tinha conseguido entender. Achava bonito, né? Coisa de vento sopra, onde quer ouvir sua voz, mas não sabe de onde vem, nem onde vai. Mas eu nunca tinha entendido o significado real disso. Assim é o todo que é nascido do Espírito. Certas doutrinas pregam a vida terrena, que a vida terrena é o período de preparação para ingressar no reino de Deus e depois desta vida, dependendo do resultado, do empenho do seu corpo carnal, você vai para o céu ou não. Né? Então aqui a gente veio fazer um vestibular. Gostaria que essas pessoas refletissem acerca daquelas palavras de Jesus Cristo. O que é nascido da carne é carne. Não é após nascimento e renascimento, através da carne, que o homem pode finalmente alcançar o reino de Deus. Porque nascido da carne é carne, não adianta você tirar a melhor nota aqui, que continua sendo nascido da carne. O que é nascido da carne é carne, não importa quantas vezes o seu corpo torne a nascer. O que é nascido do ser fenomênico também é sempre fenomênico. Não é depois de encerrar sua vida fenomênica que o homem finalmente pode entrar no céu, no reino de Deus, para o mundo de Deus. Enquanto você for nascido da carne, você continua sendo da carne. Por isso, se em verdade vos digo que para entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo por causa disso. Deixar de ser carne.
você vai entender o que é o homem verdadeiro e o homem fenomênico. Na verdade, Jesus estava explicando isso para Nicodemos numa linguagem figurativa. Não é depois de revelar o filme e aparecer a imagem na fotografia que a pessoa fotografada passa a existir. O mesmo pode-se dizer o homem verdadeiro, filho de Deus, em relação ao homem fenomênico. Desde o princípio existimos como homem verdadeiro, ser espiritual, e neste mundo revelamos como homem fenomênico, ou seja, a fotografia. Antes da imagem fotográfica, antes de nascer esse corpo, já existia o ser verdadeiro. Nós somos como se fosse uma foto. Antes da foto ser revelada, já existia o eu verdadeiro. Por isso que o eu verdadeiro é aquele que Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Mundo da primeira criação, aqui o homem criado à sua imagem e semelhança, né? E aqui a fotografia do homem que aparece. Uma foto aqui, surge a foto. Mas antes de surgir a foto, já existia o ser original. Mesmo que essa foto apareça distorcida, ainda assim, pessoa, origem é perfeita. Foto pode sair feio, torto, escuro, rabiscado, mas não importa qual foto que apareça aqui, o ser original está aqui. É a lente que distorceu. A lente estava suja, a lente não estava focado, aparece um ser distorcido aqui. Dependendo do tipo da lente mental, pode-se obter diferentes imagens, saudáveis, doentes, pobres ou ricos. Mas o homem verdadeiro, independentemente de estar doente, a imagem fenomênica, figura no doente aqui, perfeição original está aqui, assim como foi criado por Deus. A matriz origem está aqui, e aqui, daqui, dessa matriz origem, do Espírito Divino, multiplica em milhares, quer dizer, bilhões de seres humanos. O homem verdadeiro é um ser que passa de um estado fenomênico para o outro estado fenomênico, ou que transfere de um mundo para o outro, como, por exemplo, do mundo dos vivos para o mundo após a morte. Tanto o mundo terreno como o mundo após a morte são mundos fenomênicos. Podemos ter a melhor compreensão disto se os considerarmos diferentes imagens reveladas pelas diferentes lentes. Tudo é captado através de uma lente revela no mundo espiritual e outra revela no mundo terreno, mas ambos são fenômenos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, por causa disso. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem onde vai. Assim é o todo nascido do espírito. Você pode ver de onde vem o vento e para onde ele vai. Da mesma forma, você não pode ver a essência divina do homem. O homem verdadeiro é invisível aos olhos, por isso que Jesus disse: o vento sopra onde quer, ouve sua voz. O Espírito Divino é livre, ouve sua voz, a tua voz da consciência, mas não sabe de onde vem, nem onde vai. Assim é o Espírito Divino. Você escuta, ouve a voz, você sente. Nascer de verdade. Em verdade, verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que entender que esse nascer de novo, né? Claro, não é nascer como Nicodemos perguntou, como é que eu vou nascer no ventre da minha mãe? Explicando de forma clara e objetiva a verdade, Jesus transmitiu a Nicodemos foi o seguinte: ainda que a forma fenomênica tenha distorção, não pense que a pessoa real também seja distorcida. Ainda que o homem terreno esteja doente, não pense que o homem verdadeiro esteja doente.
Nascer de novo é apontar os olhos da mente, que estão voltados para o homem fenomênico, para o homem verdadeiro. Sua essência interna, sua divina perfeição, divina essência, como diz o professor Noriaki Jo. Disso tem várias traduções, tá? Dependendo do contexto da frase. O pior erro da Seichonoeki foi traduzir, fixar como imagem verdadeira, seria a pior tradução que tem da palavra de sua imagem verdadeira, que não tem nenhuma imagem. Mas dependendo da situação, ele pode ser espírito, pode ser essência, pode ser perfeição, pode ser um monte de coisas. Na Sutra, sim, tem todas as interpretações, traduções possíveis da palavra disso. Infelizmente, no português, tudo foi resumido à imagem verdadeira, e a partir daquele momento, o Sutra começou a perder a eficiência. Antes, Sutra curava pessoas. Pessoas liam assim e curavam. E pior, lia em japonês para o brasileiro e curava. A palavra, força da palavra era tão grande que fazia isso. Você não pode ver com os olhos físicos a essência do homem, a perfeição do homem, assim como não pode ver o vento. Por isso que você tem que fazer Shinsokan, e lá no Shinsokan eu deixo o mundo dos cinco sentidos, ou paro de ver com os olhos físicos e começo a contemplar com os olhos mentais, né? No japonês é kokoro no me, olho da mente. Mas está falando olho da alma. Você tem que passar a ver com os olhos do espírito, não com os olhos físicos. Nem tentar sentir com o sentido físico. Você não vai sentir. Não vai sentir Deus, não vai sentir através do teu sentido físico. Por isso que tem que deixar o mundo dos cinco sentidos. E quando vai contemplar, não é imaginar Deus, né? Uma figurinha dentro da cabeça. Isso é tentar ver com os olhos da mente, olhos cérebro. Não adianta querer ver com o cérebro. É o olho do espírito, o olho da tua alma. Por isso que tem que deixar o mundo dos cinco sentidos. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Aquele que desceu do céu é o Filho do Homem que está no céu. Filho do homem que está no céu. Do homem que está no céu, que significa Deus. Para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o João 3, 13 e 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o versículo em que cristãos têm se fundamentado para que o homem não poderá alcançar a vida eterna, a não ser através de Jesus Cristo. Coisa que algum padre inventou, que forçou a barra. Porque em nenhum lugar está escrito que ele se refere a ele como filho do homem. Filho do homem, ele está se referindo ao homem criado à sua imagem e semelhança, ao Espírito Divino, ao Dissô, criado por Deus. Por que será que o próprio Jesus Cristo disse? Para que todos nele crêem, tenham a vida eterna nele, em vez de dizer para que todos creem em mim, tenham a vida eterna. Jesus usa também a expressão filho do homem em vez de eu. Né? Se ele quisesse estar referindo a ele, estaria usando eu, né? Não estaria usando filho do homem. Jesus usa a expressão filho do homem em vez de eu. Filho do homem está querendo ser aquele homem verdadeiro, criado à sua imagem e semelhança, ou seja, o filho unigênito, único de Deus. Desse filho único, Deus criou só o arquétipo do homem, não criou nem homem nem mulher.
Ele não criou mulher. Como é que surgiu mulher? Tem a segunda criação, que tem a tal história da costela. Foi a coisa mais triste que eu li na minha vida. Quando eu li aquilo, falei, mas que religião idiota, inútil. Minha mãe, feito de costela, isso é um absurdo. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida quando pensei desse jeito. Essa é uma porcaria. Claro, tinha a interpretação correta, né? Eu só me pacifiquei depois de velho, quando li o livro do professor Masaru Taniguchi. Eu já falei que eu nunca ia entrar na igreja católica, porque eu fiquei apavorado quando vi Jesus pendurado, ensanguentado. Eu falei, não vou entrar numa igreja, numa religião que castiga as pessoas desse jeito, bota na cruz e pendura, tá brincando. Eu que não boto o pé num lugar desse. Mas quando está falando do Filho do Homem, está se referindo à primeira criação do homem, e está falando da origem única de todos os seres humanos, todos os homens, assim como está escrito na Sutra. A verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é de que a essência de todas as pessoas é Deus, Filho do Homem, Deus. Sabei que a infinidade de almas humanas são todos reflexos do mesmo Espírito Divino, Filho unigênito. As pessoas forçam dizendo que só Jesus Cristo é Filho de Deus, Filho unigênito, está se referindo a Jesus, quando ele nunca se diz isso. O que a Sutra diz é que a verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é que a essência de todas as pessoas é Deus, que as infinidades de almas, ou seja, nós, seres individualizados, são todos reflexos dessa única essência, o Espírito origem, que deu origem a todas as coisas, o arquétipo do ser humano perfeito. Então, quando você mentaliza teu ser original, esse ser original passa a manifestar no seu corpo, na sua vida, e tudo volta a ficar normal, cura, resolve os problemas, etc, etc. Sabei que a infinidade de almas são todas reflexos do mesmo espírito, a semelhança de milhões de imagens de um mesmo objeto refletidas em bilhões de espelhos dispostos em torno delas. Hoje são 8 bilhões de imagens refletidas de um mesmo Espírito Divino. Por isso que você é filho unigênito. E por isso que a questão da metade da alma, a pessoa acha que conta essa visão romântica da metade da alma, que tem metade da alma que vai te completar, não é nada disso. Está dizendo que metade da alma significa que você é originário de um único divino, Espírito Divino. Todas as mulheres são minhas metade da alma, e para as mulheres, todos os homens são metade da alma. Em resumo, é isso. Facilitar entendimento. Fica mais fácil pensar desse jeito. Senão fica procurando metade da alma, e aí vem consulta do tipo, eu casei com minha metade da alma errada. Ai, que absurdo. Às vezes eu tenho vontade de xingar. De onde que tirou uma ideia tão maluca e absurda? Casei com metade errada. Que coisa triste. Eu tenho vontade de responder, vai procurar a metade certa, então, vê se encontra. A salvação consciente proveniente da conscientização da natureza divina eterna do homem verdadeiro. Aquele que crê no homem verdadeiro, como ser eterno, alcançará a vida eterna, mesmo sem a mediação de um ser manifestado fisicamente, ou Jesus Cristo ou Buda. Esta é a verdade transmitida pela Seicho Doye. Ou seja, Seicho Doye não cria uma dependência de alguém, de Jesus ou Buda ou qualquer ser, ou próprio Dr. Masaru Taniguchi. Por isso que ele proibiu de colocar foto dele em academia, essas coisas, porque não queria essa
dependência, que ele fosse um mediador para resolver problemas com Deus. Cara, tem muita gente que se cura crendo em Jesus e Buda, isso é elementar pela força da fé, da crença. Mas que o homem não precisa, isso é verdade, senão o homem não seria livre, tiver que depender de alguma coisa. Muitos espertalhões aproveitam isso e vendem a ideia de que é mediador e fica vendendo serviço de mediação com Deus. Tem gente que paga e dá certo, mas a maioria eu acredito que não dá certo. Todos os seres humanos são manifestações do ser eterno, seja bom ou ruim o seu aspecto no mundo fenomênico. Isso é como boa ou má qualidade de uma foto. E o homem verdadeiro jamais se perverte. Encobrindo a nossa natureza divina e projetando o filme no mundo fenomênico, a lente mental desfocada pelo pensamento tais como eu não presto, será impossível surgir neste mundo nosso aspecto verdadeiro. Então, primeira coisa, você tem que tirar a sujeira da tua lente mental desse tipo de pensamento. Eu não presto, eu não sirvo para nada, eu sou isso, sou aquilo, não tenho vocação, não consigo fazer, não consigo isso. Você tem que tirar essa ideia. Não é que as coisas sejam fáceis, mas tudo é possível. Talvez você não consegue fazer tão perfeito tanto quanto um cara que tem talento, mas você consegue fazer. Eu consigo fazer quase tudo. Consigo cozinhar, consigo lavar prato, não sou o melhor cozinheiro, nem melhor lavador, sou péssimo, mas eu consigo fazer. O que importa é que eu não vou morrer de fome, sei preparar alimento. A ideia somos pecadores é a matriz onde se originam todos os males do mundo fenomênico. A convicção de ser um filho de Deus é a matriz geradora de um bom mundo fenomênico. Você tem que trabalhar essa ideia. A ideia de que é pecador é o que origina todos os males. A ideia de que você é filho de Deus é a matriz geradora de um bom mundo fenomênico. Então, é questão de ficar repetindo. Subconsciente é burro para cachorro. Se você ficar falando, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, ele acredita. Você não precisa nem fazer muita força. Você só fica dizendo, eu sou filho de Deus. É o filho de Deus que está trabalhando, é o filho de Deus que está estudando, é o filho de Deus que está caminhando, é o filho de Deus que está cozinhando.